Boa noite, meus irmãos. Aqui estou para desejar-lhes a verdadeira paz do Senhor e aquela paz que eu procuro transmitir para vocês, que a gente deve desejar, é a paz que vem do céu. É aquela paz que a gente não consegue decifrar, porque ela vem de cima. E quero que o irmão saiba, que os ouvintes saibam, que dentro de sua casa está esta paz. E ela pode invadir o teu coração. Esta paz, ela pode exceder o entendimento. É a paz do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, aqueles que nos prestigiam pelo Facebook, aqui estou eu novamente. Continuo em Campinas, com circunstâncias que não é do agrado de ninguém, mas todos já sabem que a minha esposa está passando por dificuldades, por circunstâncias de saúde, e nós temos lutado, e Deus nunca nos abandonou. E ela passou por uma cirurgia na quinta-feira passada, uma cirurgia de retirada da vesícula, porque continha cálculos, e do retorno para que o intestino que estava com a alça, estava com bolsa de colostomia, fosse tirada esta bolsa e o intestino voltar a funcionar. Ontem completou 5 dias e foi detectado que o intestino não estava funcionando a contento. Ela entrou para a cirurgia novamente ontem, em torno das 20 horas, e quando foi mais ou menos 21 horas, 1 hora de cirurgia, hoje feita tudo pelo computador, ela já estava no leito da UTI, está passando bem. Hoje foi visitada pelo meu filho, eu só levo, eu não posso ir, porque a idade, então a gente tem que obedecer às leis. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que eu estou em Campinas por esse motivo, mas a nossa igreja, a Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata, ela pertence lá para Borda da Mata, lá no sul de Minas. Ô, Borda da Mata, gente boa, um grande abraço do pastor Mário. Estou com saudade de vocês. E lá nós temos o culto de quarta-feira, o culto de cura e libertação. Mas nós somos pequenos, nós não temos quem faça esse culto no momento. E eu procuro cobrir, mesmo sem ser a igreja, dentro de uma igreja, mesmo sem ser pessoalmente eu estar lá, mas eu sempre, Deus me dá uma palavra e a gente procura cobrir parcialmente esta falha, porque nós temos determinado, e há mais de 8 anos fazemos esse culto de cura e de libertação. Mas tudo bem, tudo na paz, e aqui vai a palavra do Senhor. Mas antes de mais nada, irmãos, vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos ter na certeza do nosso coração que o Pai está esperando nós falarmos com Ele, através da nossa fé unida, nossa fé multiplicada. Pai querido, Deus amado, neste início de noite em Campinas, nesta quarta-feira, às 19h39, aqui estamos, eu e meus ouvintes,
clamando numa só fé, clamando num só Deus, e nós temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Então, Pai, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor, através do Teu Espírito, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos arranque a soberba fora e dê aquela sabedoria de Salomão. Nós estamos pedindo para o Senhor a sabedoria, para que nós consiga interpretar a palavra de hoje, aquele que está pregando no meu caso e aqueles que estão ouvindo. Eu tenho duas funções: ouvir e pregar, e ouvir e procurar entender aquilo que é pregado, e os ouvintes ouvir e procurar entender. Faça isso, meu Pai. Nós te agradecemos de todo o coração, Senhor, e tenho certeza que será uma bênção. Eu agradeço desde já de todo o coração aqueles que nos têm prestigiado em todas as quarta-feiras, nos domingos, têm nos prestigiado pelo Facebook. Aquele que não está conseguindo assistir agora, mais tarde eu tenho certeza que ele vai assistir, e também um pouco mais tarde eu coloco no YouTube. Então, Pai, nós te agradecemos de todo o coração e vamos para a santa palavra de Deus. Vamos para a palavra que vai nos alimentar. Hoje, culto de cura e libertação, e essa palavra santa, esta palavra, claro que está voltada para a libertação. Vamos devagarzinho, mas vamos não deixar nada. Pai, mais uma vez eu peço para o Senhor, não deixa nenhuma ferramenta forjada prosperar contra os ouvintes ou contra mim, para que nós perca o foco, para que nós perca a atenção. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse culto de cura e libertação, nós temos a palavra de hoje, está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. E também nós temos o tema, que é costume meu, e o tema desta noite é a batalha espiritual. É uma batalha que nós às vezes não percebemos, mas é uma guerra, é uma batalha de gigantes. Eu quero ler com os irmãos, aquele que tiver o celular ou tiver a Bíblia, puder abrir, nós vamos abrir no capítulo 6 de Efésios e vamos ler do versículo 10 ao 18. Depois nós vamos correr cada versículo para que nós possamos a entender o que é que Deus tem para dizer para nós. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes, os principados, as potestades das trevas deste século, contra os príncipes, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, quando eu meditei a primeira vez nesta palavra, esta palavra me chamou a atenção, irmãos, que é algo que eu quero falar para os irmãos, a partir do versículo, quando diz assim: tomai toda a armadura. É daí para frente que eu quero dizer, falar com os irmãos, aliás, do capítulo 12 em diante, né? Vamos ver aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos também, que dentro desta introdução, há algo que eu não posso deixar de falar para os irmãos, que é o que me chamou muita atenção, porque isso aqui é uma batalha, e esses versículos vai me mostrar, e vai mostrar para os irmãos também, vocês vão entender após a explanação, que nós vamos apresentar aqui uma diferença entre o soldado de um exército. Pastor Mário, explica melhor soldado de um exército. Soldado romano, soldado do exército, soldado da PM, soldado. A diferença entre esse tipo de soldado, de exército, soldado da PM, soldado homem, soldado humano, com o soldado de Cristo. Então nós temos aqui, nessa explanação, dois tipos de soldado: o soldado do exército e o soldado do exército de Cristo. Como é bom ser soldado do exército de Cristo, irmãos. Aos soldados do exército comum, que Deus abençoe, eu tenho orado por vocês. É uma batalha difícil, mas eu vou mostrar para vocês que vocês têm 6 armaduras, e o soldado de Cristo tem 7 armaduras. Nós vamos ver uma por uma e vamos procurar entender. Irmãos, vamos começar então, bem devagar, como eu já disse, no versículo 12. A palavra de Deus já começa a nos alertar da seguinte maneira: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo. E vamos acompanhar então, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo, o que a palavra de Deus está nos informando. Ela nos informa nesse versículo 12, que quem realmente é o nosso inimigo, quem é o nosso problema principal. Muitas vezes nós achamos que é o vizinho, que é aquele que ficou devendo a nós, que é aquele que nos ofendeu, que é aquele que não foi fiel, que é aquele que nos maltratou. Não. Realmente, aqui nós acabamos entendendo que não é esse o nosso problema. Não é essas pessoas verdadeiramente o nosso inimigo. Então, quem é o nosso problema principal? O problema não é a presença do inimigo, que vocês sabem quem é esse inimigo. O problema não é a presença dele.
O problema é a ausência de Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz: sujeitai a Deus, que o inimigo foge. Então, meus irmãos, a tirada de Paulo, o ensinamento do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ele realmente mostra quem é o nosso inimigo, que tem vários nomes. Esse nosso inimigo tem vários nomes, eu vou ler para vocês. Diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, pai da mentira, dragão, Beuzebu, tentador, maligno, adversário, Deus desse século e outros mais. Aí nós vamos para o versículo 13, com calma, e vamos verificar o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então aqui tem a solução para nós lutar contra. Primeiro nós já descobrimos quem é o nosso inimigo, que a nossa luta não é nem contra o sangue nem contra a carne, a luta não é contra nós, que a luta é muito mais contra as maldades, as hostes espirituais. É contra esse que tem vários nomes que eu acabei de citar. E nesse versículo 13 ele começa a dar para nós as ferramentas que nós temos que ter. É claro que essas ferramentas ele está dando, está comparando com um soldado do exército, que são as 6 armaduras, mas ele está passando para aquele que é soldado de Cristo. Eu e você, irmãos, nós somos soldados de Cristo. Nós pertencemos ao exército de Cristo. Então, queridos irmãos, vamos para o versículo 14, que ele começa a mostrar para nós, um a um, versículo por versículo, quais são as ferramentas que nós devemos ter. Lembrando, irmãos, lembra uma coisa que eu me lembrei agora. Se você é um soldado, como eu já disse anteriormente, do exército, da PM, do que quer, mas é um soldado, um bombeiro, um abraço aos bombeiros que prestam serviço só mesmo com o dom vindo do Pai. Eles, irmão, não pode perder uma armadura dessa. Se você deixar o coturno em casa, o sapato, você não pode entrar no quartel. Se você deixar o cinto, se você deixar o peitoral, se você deixar a espada, o escudo, o capacete, você está em falha. E com o soldado de Cristo, do exército de Cristo, é a mesma coisa, irmãos. Só que no lugar das 6, nós temos 7. E as 7 e as 6 são mudadas. Passada da parte humana para a parte espiritual. Versículo 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vamos lá no versículo 14 e vamos ver como que eu montei aqui para que nós entenda. No versículo 13 nós temos que ter a armadura
para a guerra, porque é uma guerra, irmãos, é uma guerra. O cinto, irmãos, simboliza, para o soldado de um exército. Mas ele representa ser revestido da couraça. É para um soldado de Cristo. No versículo 15, disse para nós estarmos calçados, né? Vamos ler o versículo 15, que eu não lembro de cabeça e nem posso lembrar, né? Ninguém pode lembrar. Para que nós vamos ficar gastando a cabeça se está escrito, né, irmão? Versículo 15. Então diz assim o 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Quer dizer, colocado o cinto para o soldado comum, para o soldado de Cristo, é revestido da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz também para nós estarmos vestidos da couraça ou peitoral, mas para nós, soldados de Cristo, nós precisamos estar vestidos da justiça, a justiça de Deus, a justiça fiel, a balança de Deus, a balança que mede até a poeira do prato. Essa é a balança de Deus, essa é a justiça de Deus. No versículo 16, ele manda a nós, tomando sobretudo o escudo. O escudo, irmãos, até hoje o policial usa, não sei o exército, mas até hoje, principalmente em campo de futebol, que primeiro era de madeira, antes era de couro, né? Depois o escudo passou a ser de fibra, e até hoje se usa o escudo, que é para se defender. A Bíblia, no Salmo 91, disse que o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Ele é escudo e broquel. Pode ler o Salmo 91 que vocês vão encontrar. Mas, pastor Mário, eu não sei o que quer dizer escudo, o escudo. O senhor falou, agora eu sei o que é o escudo. Mas e o broquel? O broquel é que se usava o escudo e um tipo de uma broca no meio do escudo. Para quê? Para se defender e para atacar. Deus nos defende e ataca os inimigos. Então, quando diz aqui, tomai sobre o escudo, tomai sobretudo o escudo. Então, o escudo para o soldado é esse escudo que eu acabei de falar. Mas para o soldado de Cristo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele diz que com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aquele tempo, nas lutas, nas guerras, que se usava o escudo, era para proteger das flechas incendiárias, as flechas que vinham como tochas. E para nós, na parte espiritual, são as flechas do inimigo, que pode usar o homem, pode usar o nosso vizinho, pode usar o ser humano, que é usado
para ser a flecha maligna, para ser a flecha inflamada. Versículo 17. Então, irmãos, recapitulando o 16. Para o soldado comum é o escudo. Para o soldado de Cristo é a fé. Louvado seja Deus. Versículo 16. Tomando sobretudo, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Não tem soldado que não use o capacete ou o boné. Há necessidade de usar o capacete, porque senão ele não entra no quartel, no exército, senão ele não vai trabalhar. Mas o nosso capacete é a busca da salvação. A salvação pela graça. A preparação, a busca da salvação, à espera do noivo, pronto para o noivo levar. É a salvação para aquilo que o nosso Deus já preparou, que o nosso ouvido nunca ouviu, e os nossos olhos nunca viu, e o nosso pensamento nunca teve capacidade para imaginar o que tem preparado para nós. E depois desse mesmo versículo que fala entre o capacete e a salvação, ele diz: a espada do Espírito. A espada do Espírito é a espada que faz com que o soldado lute. Que ele não pode esquecer a espada, senão ele não faz parte também, ele não entra no quartel. Ele pode até entrar, mas sair para trabalhar ele não sai. E para nós, e para o soldado de Cristo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Uma vez, irmãos, na igreja quadrangular, já há muitos anos, nós tinha e temos ainda, até hoje deve ter lá na igreja quadrangular, aqui no meu bairro, da onde eu vinha, onde eu fui batizado, o irmão Cristóvão. Ele cuidava das reuniões de segunda-feira. Primeiro entregava a sopa de tarde nas favelas e depois chamava as pessoas para fazer uma reunião na segunda-feira, que era feita no galpão da igreja, porque a igreja era muito bonita. É mais bonita ainda do que no meu tempo. E ela, para não assustar aquelas pessoas que vinham, as pessoas humildes, que tinham recebido a sopa, fazia-se no galpão ao lado da igreja. E quando ele dava uma oportunidade para alguém, ele deu uma oportunidade para uma senhora um dia, e a senhora não tinha Bíblia. E eu me lembro que ele falou: a senhora sem a espada é um perigo. Então, irmãos, a espada é a santa palavra de Deus, a espada é a Bíblia. A espada é a nossa ferramenta de buscar a santa palavra de Deus. E agora no versículo 18, irmãos, nós vamos ver que a oração, vamos ler o 18: orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica para todos os santos. Eu falei 6 armaduras para o soldado,
eu li. E agora, para o soldado de Cristo, eu estou lendo a 7ª, que está no versículo 18, que é a oração. Maravilha, né, irmãos? Maravilha. E quem que é soldado de Cristo que não vai com a oração? Quem? Todos nós. Por isso, na conclusão, o soldado do exército, ele luta contra os homens. Ele usa 6 armaduras. E o soldado do exército de Cristo, no qual somos nós usamos as 7 armaduras, que são maravilhosamente, ela dá em todos os versículos aqui que eu li, ela vai passar para nós. Ela vai dizer que o cinto é a verdade. E que, sendo o cinto a verdade, a couraça é a justiça. Então nós, irmãos, nessa luta, nessa guerra que nós às vezes não vemos, e muitas vezes nós misturamos essa guerra e queremos guerrear com os irmãos, com o de sangue e de carne. E nós temos que se apegar, com a verdade e com a justiça. Nós temos que se apegar os nossos pés caminhando para levar o Evangelho. Porque a própria palavra de Deus disse: quando o Evangelho alcançar todo mundo, eu voltarei. Foi uma grande dica, uma grande afirmação que Jesus fez. Nós temos que estar preparados com a fé. A fé é um dom de Deus. Mas nós precisamos buscar ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando alguém está lendo alguma coisa que está na Bíblia, que está no Evangelho, seja ele quem for que está lendo, não importa a denominação, não importa a idade, não importa quem é que está lendo, nós temos que ter na nossa mente que é Deus que está falando. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, que os nossos pés, como eu disse, tem que estar calçado no Evangelho da paz, que é os pés que vai nos levar para algum lugar. Nós temos que estar preparados para buscar a salvação e para passar a salvação para outros. E nós temos que estar preparados para entender, buscar, divulgar a santa palavra de Deus. Entender, praticar, divulgar a santa palavra de Deus, que é a espada
do Espírito e temos que orar. Ninguém faz nada se não orar. Ninguém progride sem oração. Não deixe nunca de falar com o Pai. Por mais guerra, por mais difícil que esteja a nossa situação, consulta o Pai. O Pai é o nosso principal consultor. Eu nunca me esqueço de Davi, eu sempre digo isso. Davi chegou na sua cidade, ela totalmente destruída, incendiada. Suas mulheres e de seus soldados foram levadas. As crianças foram levadas. Davi estava sendo ameaçado a ser apedrejado pelos seus soldados. Um sentimento, uma tristeza muito grande, tudo destruído. A primeira atitude de Davi foi: Pai, devo ir atrás deles? E Deus respondeu: vai. Então, irmãos, vamos estar sempre, mas sempre, irmãos, nessa guerra que estamos atravessando e vamos atravessar até o final do século, e vamos atravessar até o final de cada vida nossa, ou o final do século. Vamos colocar a sétima, que é a oração. Nós temos que estar sempre revestido dessas 7 armaduras. Irmãos, vamos agradecer, eu agradeço aos irmãos pela paciência, por aqueles que me prestigiou a nossa palavra, e vamos pôr essa palavra no nosso coração. Nosso pastor Mário falou que para nós que somos exército do exército de Cristo, nós precisamos ter 7, revestido de 7 armaduras, vestido de 7 armaduras espirituais. E a 7ª que diferencia dos outros soldados é a oração. Por isso que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, 16, diz: orai, 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 sem cessar. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, meu Deus amado, eu lhe agradeço de todo o coração por esta grande oportunidade, Pai. Muitas vezes, Senhor, o Senhor me mostrou esta palavra e muitas vezes nós deixamos de falar muitas coisas, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, Pai. Mas eu sei que o Senhor perdoa, porque o Senhor quer ver a nossa atitude, o Senhor lê o nosso coração, o Senhor quer ver a nossa vontade, Pai. Então, Pai querido, agora dê uma paz, aquela paz que nós buscamos, aquela paz que eu falei no começo, Pai. Aquela paz que nós não entendemos porque vem do Senhor. Pai, para cada um de nós, para cada pertencente a cada família, a nossa família, dê uma paz, essa paz para minha esposa Regina, que está lá na UTI, Pai. Ô Senhor, essa paz, esse arejamento na nossa alma, tira de nós essa alma abatida, ou triste, ou preocupada, Espírito Santo de Deus, e dê uma noite abençoada para cada um, Pai. Abençoa a cidade de Borda da Mata, a cidade de Guarulhos, onde nós temos sede. Abençoa Campinas, aonde tem atendido nós na parte médica. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos prestigiam. E também, Pai, me fortaleça, Pai. Me dê força, Pai. Me dê caráter, me dê ânimo, Pai. Me dê mente de Cristo, meu Pai, porque agora eu vou profetizar. E a profecia, Pai, não deixa cair no chão. E eu começo dizendo que o surdo vai ouvir, que o cego vai enxergar, que o coxo vai saltitar, que o desempregado vai se empregar, que o triste vai se alegrar, que a alma abatida vai se tornar uma alma alegre, uma alma arejada.
e que aquele que está desempregado vai se empregar. Aquele que está com o seu carvão separado da fogueira vai se juntar. Eu profetizo que aquele que está frio na fé vai se aquecer e nunca mais vai se esfriar, porque todos nós seremos vencedor em Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, boa noite. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço de coração esta oportunidade. Tenha uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.